Vamos falar sobre energia hoje. Vamos falar sobre energia. Eu já fiz bastante vídeo aqui, né? Sobre energia, sobre como funciona. Vou buscar meu gurizinho na escola. Gurizinho não, gurizão, né? É o mais velho. O gurizinho ainda fica em casa, tá no mamar. Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre energia. Então, como que eu vejo, né, hoje a questão de energia, né, tanto por estudar como por experiências próprias e tudo mais. É muito, a minha forma de ver é muito, sei lá, talvez um pouco complexa. Vou tentar explicar para vocês. Energia, vamos lá. Nós já sabemos que tudo é energia, né? Tudo. Então, toda energia ela é cíclica. O que isso quer dizer? Toda energia ela tem ela precisa de um ponto de alimentação para que ela gere outro tipo de energia e assim vai. Ela é cíclica, tá? Tá me chamando como assim? Vamos lá, vamos partir em termos de micro para macro, vamos falar assim, que tudo está em movimento, né? Então o átomo, né, tá tudo em movimento, né? As partículas estão ali em movimento, os elétrons e tal. Você vê que tá tudo circular. Aí depois você pega o próprio, uma ambulância passando em algum lugar. Tem o próprio planeta. O planeta ele gira em torno do seu próprio eixo. Então ele tá ali rotacionando, tá em movimento, gerando energia. E daí nós temos o sistema solar. O sistema solar também está em movimento, né? E não é aquele movimento que a gente aprendeu na escola, aquela coisa simplificada, né? De assim, tudo alinhadinho assim. Não, se você olhar realmente como que fica, ela tá na outra pista, na ambulância, então tá tranquilo. Não é aquela coisa bonitinha assim, né? Então é tudo em espiral, que ele vai subindo assim, né? Vai rodando em torno da galáxia, que também está em movimento. E a nossa galáxia também está em movimento dentro dos quadrantes do universo. E assim por diante. E outros pontos que a gente não enxerga daqui, né? Que a gente não tem conhecimento ainda. Tanto para o micro como para o macro, em termos dimensionais. Então tudo é energia e tudo está em movimento o tempo todo, né? Nosso próprio corpo material, ele fechar assim, né? Eu paro de falar um pouco porque é uma parte tensa do trânsito. O pessoal aqui não dirige muito bem, não. Então o que acontece? Nosso corpo, a gente precisa estar sempre se alimentando, né? Então a gente tem essa troca energética com o mundo no sentido de alimentação, né? Então a nossa alimentação é uma energia. Então nós nos alimentamos de energia densificada. E essas energias têm o que nós chamamos de sabores e tudo mais, né? Que daí você come uma coisa, come outra e tal. E a gente tem essas percepções e tal, né? Beleza. Mas o que eu quero dizer com isso? Sempre tem essa troca de energia, né? E essa troca de energia, ela é importante pra gente compreender, porque a gente está o tempo todo trocando energia, né? Mesmo que a gente não saiba. E energia é informação, né? Então o que tem de informação no que você se alimenta, em termos visuais, ou até, vamos falar de comida mesmo, em termos de comida, o que tem de informação nessa comida, né? Quanto mais crua a comida, mais energia da fonte ela tem. Michel, você vai estar com um papo de vegetariano, não sei o que. Não é esse o sentido, tá? Só uma questão de compreensão, até porque eu nem sou vegetariano. Adoro uma carne. Então, só que eu percebo que quando às vezes eu preciso fazer algum trabalho espiritual mais forte, as próprias mentorias, os contratos espirituais, algumas apometrias, me é pedido para eu fazer alguns jejuns. E o jejum pode ser total, de ficar sem comer por algumas horas, porque isso
desintoxica o corpo, ele faz com que a gente sutilize o nosso corpo material. Por quê? Porque eu tô com menos energia de informação externa, sendo essa de carne, de planta, o que seja, tá? Água, até água, né? Então, faço alguns jejuns. Dificilmente faço jejum de água. Esse jejum pode ser total, como eu falei, ou pode ser só de uma coisa específica. Pô, jejum de açúcar. Corta 100% o açúcar por tantos dias para você poder fazer X trabalho. Ou o trabalho nem chegou ainda. Me é dito, ó, tal trabalho vai chegar para você, vai estar sendo encaminhado para você tal trabalho que vai chegar por uma pessoa. Você não precisa saber da onde vai vir, né? Às vezes de contrato espiritual. Quando eu trabalho com os contratos, são informações muito profundas que tem ali, né? Então, eu preciso sutilizar meu corpo para que eu possa aprofundar mais. Quanto mais sutil o meu corpo, menos interferência informacional. E essa interferência informacional, ela vem de jejuns, tá? Tô falando jejuns porque são diárias, né? Do que eu tô assistindo, do que eu tô... Pode atravessar, meu amigo. Do que eu tô assistindo, o que eu tô fazendo de informação de leitura, o que eu tô fazendo de informação de alimentação, de comida mesmo, né? Então isso me ajuda, não só me ajuda, né? Mas é a forma como nós fomos programados em termos de corpo material, corpo físico, né, para estar aqui. Então isso ajuda a gente a sutilizar o corpo e acessar informações mais sutis. Já eu quero acessar informação sutil, sutilize seu corpo material. Simples assim. Como? Cuida da tua alimentação. E alimentação em todos os sentidos, não só alimentação de comida, não só falando de paladar, tô falando de comida, de informação que você ingere de visual, auditiva, de informação, o que você assiste, o que você lê, que conversas você tem e tudo mais. Isso aqui é repetitivo aqui no canal, eu sempre falo isso. Cuidado com o que você... cuidado com o que você se alimenta no dia a dia. E esse alimento pode ser de diversas formas, mas agora eu tô falando especificamente de comida mesmo, né? Então, isso ajuda, né? Eu tô falando isso por quê? Porque algumas pessoas me perguntam o que acontece, como que eu consigo ter mediunidade e tudo mais. Como que você acessa? Tem gente que fala, nada a ver, como se ele fosse especial e tivesse permissão, porque a gente não tem e tal. Fala, pô, mas aqui nós estamos falando de coisas específicas, né? Não é porque eu sou especial. Se eu ouvir de uma pessoa, fala, por que você tem permissão para acessar o contrato dos outros e os outros não? Fala, primeiro, é uma questão de querer, né? Eu quero. E eu trabalhei para isso, eu estudei a vida inteira, né, para isso. E estudei várias vidas para isso, não só aqui com o Michel, né? Então é um trabalho que é feito por muito tempo. E por querer, né? Porque o que acontece? Quando você fala assim de permissão, as pessoas elas acham que elas se sentem diminuídas, se sentem como se fossem piores do que eu. Porque você tem permissão e eu não. Mais ou menos essa a visão das pessoas no geral, né? Não de todo mundo, mas no geral. Como se ferisse o ego delas. Como assim você tem permissão para acessar os contratos espirituais e outras pessoas não? Porque você? O que você tem de tão especial? Cara, não tem nada de especial. Você também pode acessar se você quiser. A questão é você querer, você estudar, você se dedicar para isso. Você assume também, né? Você consegue fazer o jejum aí de 3 horas? 3 horas não, de 3 dias inteiros, sem comer nada, para você utilizar teu corpo e fazer projeção astral, ficar anos estudando e treinando todas as noites de desdobramento para você acessar teu campo astral, você assumir, ter coragem de ver tudo que está lá do outro lado, para que você possa acessar, né, saber fazer a leitura energética dos seres que você está acessando, para as permissões, para você poder ter acesso a essas informações, né, das pessoas que você está trabalhando em termos dos contratos. Enfim, tem vários pontos, né? E as pessoas elas acham que é uma coisa que eu tenho a permissão, ele faz e é simples assim. Não é simples assim, não. É muito complexo, na verdade, né? E essa complexidade vem com muito estudo, muita carga energética e muita dedicação, né? Mesma coisa de a pessoa falar dom, talento. Cara, não tem dom, talento, tem esforço.
Tem esforço, tem disciplina, tem vontade, né? Então, não se sintam ofendidos, né? Pra quem se sente. Eu vi alguns comentários na live lá do Flávio. Eu tava risada. Ai, ai. Tem outra pessoa que colocou lá, é só da pessoa cobrar eu já desconfio. Aí eu penso, né? Eu questiono comigo, falo, como que essa pessoa vive, né? O que ela faz pra viver? Porque eu não sei como viver nesse planeta sem dinheiro, não sei, definitivamente eu não sei. E como eu me dedico 100% do meu tempo em relação a trabalho só para as questões espirituais, se eu não cobrar eu morro de fome, eu vou morar na rua e morro de fome, não tem como eu não cobrar por um trabalho que eu faço. Né, eu dedico, eu falo para as pessoas, né, as sessões, por exemplo, de mentoria. As sessões de mentoria, ela não é na sessão de mentoria, a sessão não acontece só ali. Ela começa a acontecer pelo menos meia hora antes e ela continua acontecendo depois. Porque vai sendo trabalhado nela, eu vou trabalhando também espiritualmente nas pessoas, né? Então, é tudo uma dedicação de vida mesmo, né? Eu não fico parado, né? Quando eu não tenho atendimentos, eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou fazendo outras coisas que agregam para o meu trabalho, né? Então, agora, como que eu vou dedicar todo o meu tempo de vida, que meu tempo é limitado, meu tempo de vida enquanto Michel aqui, para esses trabalhos e eu não cobrar por esses trabalhos? Meio não consigo entender, né? Como que a pessoa chega nesse raciocínio. Pô, se a pessoa cobra por um trabalho, então eu desconfio. Eu não, eu não consigo entender a mentalidade da pessoa. O nível de consciência está muito preso, né? A pessoa tem muito vitimismo ali. Mas isso também vem muito da programação religiosa, né? De voto de pobreza. Já atendi clientes que em questões de religião, com voto de pobreza e tudo mais. Então, todos os trabalhos eram simplesmente todos os trabalhos que elas faziam, trabalho social e tudo, era tudo de graça, né? A pessoa não cobrava. Só que a pessoa vibrava ali na escassez, na culpa, no medo sempre de faltar, vivia ansiosa, a pessoa não vivia feliz, né? Cara, qual que é o sentido, né? Qual que é o sentido de você fazer todo um trabalho desse? Aí você fala que você está ajudando a pessoa. Não, mas eu estou ajudando. Mas você está ajudando com uma vibração de culpa, de ansiedade, de medo, de tristeza, muitas vezes, porque a tua vida tá enfadonha ali, tá tudo arrebentada a tua vida. Está tendo diversos problemas financeiros, está quase perdendo tua casa, não tem o que comer às vezes. Mas eu faço o trabalho social, mas eu ajudo. Tá, mas tenha em mente que a tua energia está se entrelaçando e emaranhando com essas pessoas que você está ajudando. E muitas vezes você pode estar energeticamente espirituando não. Espiritualmente, energeticamente, você pode estar atrapalhando mais a vida da pessoa do que ajudando. Mesmo que você tenha lá, sei lá, dado uma marmita para a pessoa comer. Mas se você tá lá e joga uma energia na pessoa, a pessoa ela vai pegar aquela energia para ela. Né? Então essa é a questão, né? A gente tem que ter consciência. Então é você estar bem. E o estar bem é estar bem de todas as formas, até materialmente, né? Que não lhe falte nada, Ninguém veio aqui para passar sufoco, não, na vida material. Enquanto todos prosperarem, todos viverem a prosperidade, viverem a abundância material, financeira, não no sentido ganancioso, mas no sentido normal da vida. Quero conforto, quero viver as experiências que eu quero viver, né? Então, você pode fazer o que você quiser, você pode comprar de quem você quiser, você pode contratar o serviço de quem você quiser. E aquela pessoa que você está contratando um serviço está bem também, então ela pode contratar o seu serviço até de volta, ela pode contratar várias coisas também, ela pode viver as experiências dela. Então, sair dessa mentalidade, né, de eu preciso, todo o trabalho que ajuda a pessoa, né, terapia, trabalho espiritual, qualquer coisa, as pessoas acharem que tem que ser de graça. Né, tem essa mentalidade é muito pequena ainda, né? Então, enxergue como todos prosperam, todos podem fazer o que quiserem, viver a experiência que quiserem, podem ter ajuda, contratar a ajuda que quiser. Todos devem viver assim, todos têm que ser assim. A gente não veio aqui para viver no sufoco, né? A natureza é abundante, nós fazemos parte dela, tá bom? Bom, cheguei aqui, vou pegar meu menino e
Relacash, qualquer coisa manda aqui nos comentários ou fala comigo no link da descrição. Valeu!